O céu é uma das maiores promessas de Deus para aqueles que o amam. Mas antes que esse destino maravilhoso se torne realidade, a Bíblia nos dá detalhes sobre como será o céu e o que podemos esperar dele. E como esse é um tema que desperta curiosidade e esperança nos cristãos, aqui está alguns fatos que você precisa saber sobre esse lugar incrível que Deus preparou para os seus filhos. Fato número 1, o céu é um lugar real. Em João 14, 2 e 3, Jesus diz: "Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito, vou preparar lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver." Nessa passagem, Jesus está falando diretamente aos seus discípulos sobre a realidade do céu. Ele não usa metáforas ou linguagem simbólica. Ele diz claramente que há um lugar preparado para aqueles que o seguem. Se o céu fosse apenas um estado de espírito ou uma ideia abstrata, então por que Jesus usaria a palavra lugar? Porque ele falaria sobre muitas moradas. Se fosse apenas uma condição espiritual, não haveria necessidade de falar em preparar algo físico. Mas Jesus, que sempre falou a verdade, deixou claro que o céu é um destino real. Além disso, Atos 1, 9 ao 11 nos mostra que depois de ressuscitar, Jesus subiu ao céu diante dos seus discípulos. E os anjos disseram que ele voltaria da mesma forma como subiu. Isso significa que o céu não é apenas um conceito, mas um local para onde Jesus realmente foi e de onde ele voltará. Fato 2, o céu será mais incrível do que podemos imaginar. 1 Coríntios 2 e 9 diz: "Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam." A Bíblia nos dá vários vislumbres da grandiosidade do céu, mas mesmo essas descrições são apenas uma sombra da verdadeira glória que nos aguarda. Em Apocalipse 21, João vê a nova Jerusalém descendo do céu, brilhando como uma joia preciosa. Suas ruas são de ouro puro, tão transparentes quanto o vidro. Seus muros são de jaspe e seus fundamentos são adornados com pedras preciosas de todas as cores. As 12 portas são feitas de pérola, cada porta de uma única pérola. E se isso já parece incrível, a presença de Deus tornará tudo ainda mais glorioso. Não haverá necessidade de sol ou lua, porque a própria glória de Deus iluminará tudo. Não haverá noite, pois a luz do Senhor nunca se apagará. O céu não será apenas um lugar bonito, será a expressão perfeita do amor e da criatividade do Senhor. Ele preparou esse lugar para aqueles que o amam e será infinitamente melhor do que qualquer coisa que podemos imaginar. Fato número 3, o céu não terá pecado nem seus efeitos. Veja o que diz Filipenses 3, 20 e 21. "Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar tudo sob o seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso." Para viver em um lugar tão incrível como o céu, é necessário que aqueles que o habitam também sejam transformados. E é exatamente isso que Deus prometeu. No céu não apenas viveremos sem pecado, mas seremos completamente livres de seus efeitos, porque receberemos corpos glorificados. O que isso significa? Significa que não sentiremos dor, cansaço ou teremos doença. Nunca mais haverá fraqueza ou limitações. Em 1 Coríntios 15, Paulo diz que o nosso corpo é corruptível, desonroso e fraco, mas será ressuscitado incorruptível, glorioso e poderoso. Então, assim como Jesus ressuscitou com o corpo glorificado, nós também teremos corpos semelhantes ao dele. O céu será maravilhoso não apenas por causa de suas ruas de ouro ou de sua beleza indescritível. Ele será maravilhoso porque seremos finalmente aquilo para o qual fomos criados, perfeitos, santos e imortais, vivendo eternamente com o nosso Criador. Fato número 4, continuaremos tendo emoções. Em Apocalipse 19, 7 lemos: "Regozijemo-nos, exultemos e demos-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou." Muitas pessoas imaginam que no céu nos tornaremos seres sem emoção, como robôs sem sentimentos. Mas isso não é verdade. Deus nos criou com emoções e no céu elas não serão eliminadas, elas serão redimidas. Na terra, nossas emoções são frequentemente distorcidas pelo pecado. Sentimos medo, inveja, raiva e tristeza, de maneira que esses sentimentos nos afastam de Deus e de outras pessoas. Mas no céu, nossas emoções serão puras, perfeitas e totalmente alinhadas com a vontade do Senhor. A alegria será plena e jamais diminuirá. O amor será perfeito, sem egoísmo ou falsidade. Teremos admiração, gratidão e um senso correto de adoração diante da presença de Deus. Haverá celebração, comunhão e prazer verdadeiro naquilo que é bom. E Apocalipse nos mostra vislumbres disso. Os santos no céu adoram a Deus com júbilo, entoando cânticos de louvor. O
casamento do Cordeiro será um evento de grande alegria. Não ficaremos indiferentes, experimentaremos felicidade como nunca antes tivemos. Fato número 5, nos reuniremos com os nossos entes queridos. Essa questão é um pouco mais complicada, por isso vamos ler 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18. Porque o próprio Deus descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Uma das promessas mais reconfortantes sobre o céu é que não estaremos sozinhos. Nos reuniremos com aqueles que também amaram e serviram a Deus. Cada reencontro será marcado pela alegria e pela certeza de que nunca mais haverá separação. Davi, inclusive, tinha essa esperança. Quando perdeu seu filho, ele declarou com confiança: eu irei até ele, mas ele não voltará para mim. Ele sabia que um dia, no céu, se reencontraria com seu filho. Jesus também falou sobre isso em Mateus 8:11. Ele disse que muitos se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Isso significa que reconheceremos aqueles que vieram antes de nós, os patriarcas, os profetas, os discípulos. Se reconheceremos essas personalidades, sabendo quem eles são, é porque também reconheceremos os nossos familiares que serviram a Deus. Mas lembra, as relações serão diferentes, porque como Jesus disse, na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. Nesse sentido, seremos como os anjos. Mas e se alguém da nossa família não estiver no céu? Sentiremos tristeza? A resposta é não. No céu, nossa compreensão a respeito de todas as coisas será muito maior. Veremos as coisas como Deus vê, e não haverá luto ou dor. Em vez de tristeza, experimentaremos a paz perfeita, confiando na justiça e na bondade de Deus. O céu será um lugar de comunhão. Não apenas veremos os nossos entes queridos, mas viveremos em perfeita harmonia com eles, sem conflitos, sem despedidas, desfrutando da eternidade juntos na presença de Deus. Fato número 6, o céu é o nosso verdadeiro lar. Filipenses 3:20 diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por mais que possamos nos apegar às coisas desta vida, a verdade é que este mundo não é o nosso lar definitivo. Tudo aqui é passageiro. As cidades que conhecemos, as casas que construímos, os bens que acumulamos, tudo isso um dia desaparecerá. Mas o céu é eterno. No céu não haverá medo, insegurança ou instabilidade. Nunca nos sentiremos deslocados ou sozinhos. Tudo será exatamente como deveria ser. Finalmente estaremos onde sempre fomos destinados a estar, na presença de Deus, vivendo na plenitude do seu amor. Hebreus 11 nos fala dos heróis da fé, que viveram como estrangeiros na terra porque ansiavam por uma pátria melhor, uma pátria celestial. Eles sabiam que este mundo era apenas uma passagem e que Deus tinha algo muito maior reservado para eles. E essa verdade também se aplica a nós. O céu não é apenas um lugar bonito ou um destino distante. Ele é a nossa casa, a morada para a qual nós fomos criados, o lugar onde encontraremos descanso eterno e alegria sem fim. Fato número 7, o céu só pode ser alcançado por meio de Jesus. Veja o que Jesus diz em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O céu é real, é maravilhoso e é o nosso verdadeiro lar. Mas há apenas um caminho para chegar lá: Jesus Cristo. Muitas pessoas acreditam que podem alcançar o céu por meio de boas obras, religiosidade ou simplesmente sendo boas pessoas. Mas a Bíblia é clara: a salvação não vem dos nossos esforços, mas unicamente pela graça de Deus por meio da fé em Jesus. Precisamos ter fixo na mente que desde o início o pecado separou a humanidade de Deus. O céu é santo e nenhum pecado pode entrar ali, mas Deus, em seu amor, enviou seu Filho para pagar o preço pelos nossos pecados. Jesus morreu em nosso lugar, levando sobre si a culpa que nos impediria de entrar no céu, e ao ressuscitar, ele abriu o caminho para a vida eterna. Por isso, Atos 4:12 diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Isso significa que não existe outro caminho. Nenhuma religião, filosofia ou mérito humano pode garantir a entrada no céu. Apenas aqueles que colocaram sua fé em Jesus e o receberam como Senhor e Salvador terão seus nomes escritos no livro da vida. O convite está aberto a todos. Deus não quer que ninguém se perca, mas quer que todos cheguem ao arrependimento. O céu está preparado, mas cabe a cada um decidir se aceitará o presente da salvação. No final, há apenas dois destinos eternos: a presença de Deus no céu ou a separação dele para sempre. E essa escolha precisa ser feita agora, nesta vida. Não há outro caminho, não há outro Salvador
Salvador. O céu pertence àqueles que pertencem a Cristo. Fato número 8, precisamos acumular tesouros no céu. Em Mateus 6, 19 e 20, Jesus diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Se o céu é real, se ele é o nosso verdadeiro lar, e se viveremos ali por toda a eternidade, então a forma como vivemos agora importa. Jesus nos ensina que em vez de gastarmos nossa vida acumulando riquezas passageiras nessa terra, devemos investir no que tem valor eterno. Mas o que são esses tesouros celestiais? São as coisas que fazemos para Deus e para o próximo por amor a Ele. Cada ato de obediência, cada renúncia pelo reino, cada palavra de encorajamento, cada vez que escolhemos amar ao invés de odiar, cada vez que sofremos por Cristo, tudo isso é um investimento no céu. E o mais incrível, o próprio Jesus promete recompensar aqueles que vivem para Ele. Apocalipse 22 e 12 diz: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. O céu não é apenas um destino, é um motivo para vivermos de maneira diferente agora. Nossas escolhas, nossas prioridades e nosso amor por Deus moldam a eternidade. Não fomos salvos apenas para chegar ao céu, mas para vivermos de forma que o céu seja refletido em nós desde já. E quando finalmente estivermos diante do nosso Rei, nada mais importará além de termos vivido para Ele, porque no fim, o maior tesouro do céu não será uma coroa, uma cidade de ouro ou recompensa, será estar para sempre com Jesus. Agora, se você quer estudar as Escrituras, aproveita para conhecer os meus mapas mentais de todos os livros da Bíblia. Esse material é super completo e foi desenvolvido para te ajudar a entender qualquer livro das Escrituras de forma rápida e prática. E tem mais. Além dos mapas mentais, você recebe bônus exclusivos, como um curso de interpretação bíblica com videoaulas, também acompanhado de mapas mentais. Eu já estou recebendo excelentes avaliações de quem já está usando o material. Quer transformar seu estudo da Bíblia? O link para adquirir o seu material está aqui na descrição. Agora, você já se perguntou por que a maioria das pessoas, mesmo tendo a escolha, prefere ir para o inferno? C.S. Lewis pensou sobre esse assunto e a resposta está no vídeo que está aparecendo na sua tela. Clica aí que eu te vejo lá em alguns segundos. Até a próxima!